Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo do livro Tramas do Destino, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco. Vamos pedir então para a Jussara fazer a nossa oração, nossa prece inicial. Primeiro, vou cumprimentar a todos, que alegria estar aqui. Já estou vendo aqui os comentários e é sempre muito gratificante saber que semana após semana vocês estão conosco. E agora, elevando os nossos pensamentos, rogando aos amigos espirituais que nos assistem, especialmente ao mentor Manuel Filomeno de Miranda, a quem a obra agora estudamos, a querida Sueli Calda Schubert, que nos inspirou também a realizar esse trabalho e seguramente segue conosco, e a todos os irmãos que têm dedicado as suas horas, dedicado o seu tempo, para que a palavra do bem possa se esprair, que sintamos neste momento o abraço dos irmãos espirituais que nos convidam uma vez mais à reflexão, e a nos entregarmos corações e mentes para cada vez mais enriquecermos o nosso espírito. Que assim seja. Então, hoje nós estaremos estudando o capítulo 15, chamado Os Inimigos Desencarnados. E nós vamos fazer um pouco diferente da rotina normal, nós vamos por partes. Então, a gente dividiu o capítulo em algumas partes e a gente vai fazer um resumo da parte e depois um comentário, porque tem muita coisa importante e interessante nesse capítulo. Então, o capítulo começa com um hálito renovador que passava no lar Ferguson. O senhor Rafael recebeu contínuas informações do enfermeiro que frequentava a casa da família regularmente. Ele mantivera o sigilo em relação à doença de Lisandra para o senhor Rafael, mas a cada visita melhorava o ambiente, se fazia melhor a alegria do lar. As palavras de Cândido, simples e fluentes, elucidavam as dúvidas, aclaravam as questões nebulosas. Ele, muito modesto por temperamento e cônscio das próprias limitações, não se recusava a receber elogios com muita habilidade e simpatia. Regularmente aplicava passes na enferma e que estavam produzindo uma melhora orgânica bastante perceptível. Ela, no entanto, se fazia refratária às instruções espirituais, se fechava em si mesmo e não conseguia se liberar das evocações infelizes. Porque o adversário desencarnado por telementalização havia urdido um plano nefasto, e ela deu acolhida às induções de antipatia ao enfermeiro e acabou se entregando a um mutismo muito característico e com que demonstrava o seu agrado, mas desagrado. Mas Cândido compreendia bem a situação e a dissimulava educadamente. Manuel Filomeno de Miranda nos fala que é óbvio que em qualquer processo de ordem obsessiva e também em quase na totalidade dos problemas de saúde, a parte mais importante está sempre reservada ao paciente. E a obstinação dela em manter-se encarcerada no desequilíbrio, preferindo inspirar compaixão a despertar amizade, constitui um obstáculo de difícil remoção na terapia do seu refazimento. Mas os demais familiares haviam encontrado na doutrina espírita um fulgurante luzeiro que passaram a estimar. Gentilmente, Cândido havia explicado a dona Artemis a respeito da reação da enferma, a fim de tranquilizá-la. E havia instituído a oração em conjunto no lar, lendo e comentando as preciosas lições do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, bem como as demais obras da codificação. E, a seu turno, o genitor internado passou a superar as suas aflições, rejubilando-se com as aquisições espirituais dos seus.
Então agora eu vou passar a Jussara para ela fazer alguns aprofundamentos. Nesta primeira parte, né, onde nós vemos assim a visita caridosa de Cândido, né, à casa do senhor Rafael, aonde se encontrava toda a família e toda a situação que eles estavam vivendo, né? Uma das coisas que nos faz refletir a respeito, né, toda essa parte de Manuel Filomeno de Miranda, é justamente a respeito da prática da caridade. Lá ia Cândido, fazia as visitas, dava os passes, fazia as orações no lar, trazia palavras de conforto, de esperança. E nós, muitas vezes, podemos imaginar e existem pessoas especiais mesmo, que têm essa tendência, ou que têm mais tempo para realizar essas tarefas, e até imaginarmos que, se não estivermos meio atentos, que isto não era uma obrigação do enfermeiro. Quantas vezes nós vamos passar por problemas de saúde e quantas vezes alguma enfermeira vai levar um conforto para o lar de alguém? Então, Cândido estava fazendo algo que ele sentia no seu coração, que no seu espírito, já espírita, entendedor da necessidade, da oportunidade que lhe era oferecida, né, de ajudar ainda mais profundamente aquela família, usava do seu tempo livre, né? E olha que para alguém que trabalha num hospital, que trabalha num leprosário, imaginamos o quão difícil não era para Cândido, né? Todo esse seu trabalho, todo esse o ambiente que ele era envolto, e ainda assim usava dessa prática da caridade, né? Então, uma pessoa extremamente ocupada. Às vezes nós vemos pessoas fazendo caridade e falar, mas é porque essa pessoa trabalha muito fácil, ou porque não precisa trabalhar, porque tem recursos. Mas existe aquele ditado que nós conhecemos, né? Que se a gente quer que algo seja feito, a gente vai dar para aquele mais ocupado. Então, vamos ver que, neste caso, Cândido, ele tinha, assim, um perfeito entendimento, uma devoção mesmo do que é servir ao Cristo. Por isso, ele ia além das suas obrigações de enfermeiro e usando essa oportunidade para levar então esclarecimento à família. Agora, quando nós falamos sobre isso, sobre o servir, porque evidentemente a obra não está aqui, Manuel Filomeno de Miranda, simplesmente traduzindo a obra para que nós nos trazer assim uma história, um acontecimento, mas sim nos convidando a reflexões. Como é que nós estamos nos portando quando as oportunidades se apresentam? Será que nós, quando vamos fazer algum bem como este, não vamos ficar cheio de expectativa, imaginando que assim que a gente vai lá, nós vamos ser os salvadores, né? E imediatamente tudo vai ser transformado. Também, às vezes, nós estamos muito preocupados em receber a gratidão, né? Quando nós sabemos que não é para isso, né? Não saiba a sua mão direita o que faz a esquerda, não é para isso que nós vamos nos dedicar a essas obras do bem. E o que eu acho muito importante também nesse capítulo, nessa parte do capítulo que nós estamos analisando, é que a forma como o Cândido chegava, né? Como ele tinha delicadeza, paciência, como ele se mostrava sempre assim mais modesto no seu temperamento, né? Compreendia, inclusive, as investidas que ele sofria devido ao obsessor que ininterruptamente estava presente nessa telementalização com Lisandra, e então ele trouxe, como nós falamos no início, ele trouxe, veio com as visitas, com os passes, com as orações, com essas palavras de conforto e de esperança,
deu a eles, a família, né, o livro de Kardec, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, e instituiu, pediu a eles que realizassem, né, essa prática do Evangelho no lar. E isso é tão importante porque mesmo quando nós temos, né, aquele entendimento de que muitas vezes, né, a gente dá o peixe é importante, mas ensinar a pescar é fundamental. Então, aqui não somente ele ia lá realizar todos esses serviços, essa prestação de serviço na forma de caridade, mas ele também ensinava a família como eles poderiam sustentar aquela vibração, aquela paz no lar, né? Aquela prática que lhes daria mais resignação e coragem, né? Então, não sei se o João quer comentar mais alguma coisa nessa parte. É importante também esse trabalho do Cândido de lembrar, quando a gente pratica o bem, a gente tem sempre a expectativa, é natural que a gente tenha expectativa de algum reconhecimento, de algum agradecimento, e o trabalho assistencial nem sempre produz o resultado que a gente espera. Na verdade, é um trabalho de longo prazo, é um trabalho que nos beneficia muito mais do que aqueles que a gente acha que está beneficiando. E sempre lembrando que o que temos de mais valioso para esse trabalho de ajuda aos outros é o nosso tempo. Colocar o nosso tempo à disposição dos outros, como a Jussara mencionou no começo, ele tem as suas obrigações no hospital, um trabalho de enfermeiro, e ainda encontra tempo para ir ajudar a família de um paciente que o tratou muito rispidamente no começo, agora já está bastante entrosado com ele no estudo de espiritismo, mas Cândido sabe exatamente o que vai enfrentar lá, o que pode enfrentar. Ele não tenta não tenta conseguir um reconhecimento maior do que ele sabe que merece. E na segunda parte desse capítulo, Manuel Filomeno de Miranda nos fala que, passados alguns meses, Cândido sugeriu que a família passasse a frequentar uma sociedade espírita organizada. Indicou a casa na qual ele ofertava sua cooperação, onde pessoas honestamente interessadas no bem ao próximo se empenhavam por trabalhar e se modificar. Como a paciente Lisandra não podia não se afastar dos compartimentos que ocupava no lar e a fim de não ficar sozinha, Cândido organizou um programa de assistência, através do qual os familiares se revezariam sempre que alguém pudesse, assim, lhe oferecer companhia. Então, eu passo de novo a Jussara. É tão interessante, né? As nuances que Manuel Filomeno de Miranda nos traz, e quando muitas vezes na leitura, né, a gente até é curioso, querendo ver logo o que acontece, a gente não reflete muito nessas palavras que não foram colocadas ao acaso, né? Então ele fala aqui, né? Passado alguns meses, né? Aí o Cândido finalmente sugeriu à família que passasse a frequentar uma sociedade espírita, né? A sociedade espírita, inclusive, que ele iria, que obviamente faria tudo mais fácil nesse processo. Então, mais uma vez, nós vemos o cuidado que não só o Cândido tem, mas que nos dá aqui também como esclarecimento que nós temos que ter em relação às pessoas que muitas vezes nós gostaríamos que nos acompanhassem também, né, no espiritismo, nos estudos, no centro espírita. Às vezes nós temos amigos, familiares que se encontram em
situações difíceis, delicadas, imediatamente a gente quer levá-los para o centro espírita, mas o entendimento que nós temos e recebemos é que muitas vezes, quando nós chegamos ao centro espírita pela dor, e ali podemos encontrar um pouco mais de entendimento, também amenizar as nossas próprias dores, o que acontece? Muitas pessoas acabam não retornando. Os que não retornam, muitas vezes, é por causa justamente disso, porque eles foram por uma necessidade urgente, né, de receber aqueles primeiros socorros, mas ainda não estavam com o terreno fértil o suficiente para poderem, assim, aceitar e compreender os ensinamentos. E Cândido, né, bem mais experiente nesse sentido, sabia que isso ia tomar um tempo, porque quando nós falamos da parábola do do semeador, né? E quando finalmente a semente cai em terra fértil, Jesus nunca nos disse que a semente que caiu em terra fértil imediatamente começou a produzir, até pelo contrário, ele diz que umas produziram mais do que as outras, quer dizer, o terreno ainda estava mais preparado do que o outro. Então, nós também temos que ser assim, né? Nós também temos que compreender que dentro da nossa vivência, dos nossos relacionamentos, nós vamos sim procurar espargir as sementes, mas não forçar a semeadura, porque se nós forçarmos a semeadura, sem dúvida alguma, nós corremos o risco de prejudicar todo o trabalho, né? Então, nesse sentido, é que nós vemos e interpretamos essa passagem, né, de Manuel Filomeno de Miranda, né, quando existe assim todo esse tempo de maturação para que finalmente, uma vez realizada essa ida ao centro espírita, eles pudessem se beneficiar mais. E uma outra coisa que nos chama atenção é a questão de a paciente, né, que no caso a Alessandra, ela não poderia ficar sozinha, então a família iria se revezar neste caso, né, entre a mãe, a tia e o irmão Gilberto, eles iriam se revezar para que cada um dia ficasse acompanhando a doente, né? Muitas vezes nós também vamos observar pessoas que têm algum doente no lar, ou mesmo até uma criança, e que falam, não, nós não vamos no centro espírita porque tem que tomar conta do doente ou a criança, quando poderiam estar se revezando, porque no entendimento que nós temos do Espiritismo, mesmo no que Jesus nos ensina, não se trata de quantidade, se trata de qualidade. Eu posso ir ao centro 5 vezes ou 7 dias na semana, mas se eu não vou com o meu coração, se eu não vou naquele momento realmente para poder me comunicar com os amigos espirituais, sentir assim a presença deles, então é quase como se eu não tivesse ido. Então não importa se você tiver algum empecilho e tiver que fazer um tipo de revezamento, como é sugerido aqui, que se revezem os familiares para que à medida do possível, cada um possa também receber essas energias salutares. A gente lembra o caso de Joana de Cusa, né? Joana de Ângeles, que na época Joana de Cusa, que foi buscar a Jesus e se dispôs a seguir Jesus, e Jesus recomenda a ela que volte para casa e que seja paciente com o marido e que seja mais silenciosa com o marido, que o marido não estava nem um pouco inclinado a seguir Jesus e nem um pouco inclinado a dividir com Joana as crenças dela. E Jesus dá uma lição a todos nós no sentido de paciência, perseverança e aceitar o tempo dos outros, porque ela desencarnou sem o marido se mudar
naquela vida, mas ela deixou lá a semente plantada, que com certeza gerou frutos no futuro. Então, esse é a importância desse tempo que Cândido deixou para a família aí. A gente tem que lembrar também que as pessoas, às vezes, vêm de outras religiões, outras crenças, e para elas, para ir a um centro espírita e para passar a frequentar um centro espírita regularmente, pode ser uma violação do que acreditam. Eu tenho uma amiga que começou a ir num centro espírita e depois de um tempo parou de ir porque achou que estava pecando. Então não podia parar de ir na igreja. Não estava no tempo dela. E às vezes, entusiasmado com as nossas descobertas, a gente acha que todos vão ficar entusiasmados que nem nós. Quando cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua hora, e no caso específico da família, 6 meses foi o tempo que a família demorou para estudar o evangelho um pouco mais, se acostumar com as ideias espíritas, se libertar da necessidade da outra crença que eles têm, católica, porque a gente sabe que no Brasil, naquela época, era 90% das pessoas católicas, não se sentirem forçados a abraçar uma causa que eles ainda não estavam preparados. E quando eles estão preparados, então, 6 meses depois, Cândido os leva ao centro espírita, os recomenda, e aí começa o trabalho mais comprometido. Então, na terceira parte desse capítulo, nós encontramos Epifânia, uma jovem de 35 anos que chegara à doutrina espírita em decorrência de uma tormentosa distonia mediúnica, mas que se fizera membro atuante na instituição a que ela se reportava. Distonias são distúrbios neurológicos de movimentos caracterizados por contrações involuntárias e espasmos. As pessoas que têm essa mediunidade não educada podem ter esses movimentos involuntários, não necessariamente quem tenha é mediunidade, mas pode ser uma característica de um médium não preparado. Então, quando Epifânia descobre a mensagem da terceira revelação, entrega-se com afinco e fervor ao ministério do trabalho espírita, tornando-se verdadeira missionária do bem e do amor. Era muito simples e jovial, e na alegria de viver e nos embates que travava, lutava-se para manter-se equilibrada, não admitia ser tida como além de irmã da necessidade ou companheira de sofredores. Sua juventude e simpatia contagiante cativavam a todos que dela se acercassem. O seu mediunato era, sem dúvida, uma alta posição meritória que desfrutava graças ao sacrifício e à abnegação. E, quando eles chegam, a auréola de simpatia que a envolvia foi fator imediato e importante para torná-la amada pelos que ainda não a conheciam. Então, na data combinada, Dona Artemis e o filho Gilberto se dirigem à casa espírita, onde Cândido os aguardava, muito satisfeito. Cândido os coloca num lugar acolhedor, no amplo salão de conferências, onde iam participar pela primeira vez de uma tarefa espiritista. Esse caso da Epifânia, né, é muito interessante, porque, mas ao mesmo tempo, não é algo que nós deveríamos estranhar. Muitas pessoas que depois irão exercer a faculdade mediúnica acabam passando por um processo, né, que elas vão
por causa justamente da sensibilidade, acabar se conectando com os ambientes, com as energias, as vibrações que predominam, e isso de alguma forma, pode abatê-las, pode refletir no seu sistema nervoso, no sistema imunológico, a ponto de que muitas pessoas acham que se você é médium, você pode ficar doente, ou o espírito vai te trazer doença. Isso realmente não faz assim o menor sentido, né? Porque a mediunidade não deixa a gente doente, mas sem dúvida alguma nós podemos captar pela percepção as dificuldades, né? Que os espíritos apresentam. Então, tanto no âmbito das emoções, quando às vezes a gente sente um pouco mais deprimido, angustiado, que pode ser a presença de um espírito que está fixado em ideias dessa natureza, como ainda outras que vão se transformar, nós vamos sentir mais de maneira fisiológica, alguém que teve um recém-desencarne, ou que ainda, de alguma forma, se conecta às dores que acabou levando, né, essa pessoa ao desencarne. Então, no caso da Epifânia, a primeira coisa que nós vemos é que ela era assim, bastante jovem, né? Porque aqui agora ela está com 35 anos, mas já nesse processo todo de ter sofrido, né, como se diz, essas perturbações que vieram de uma sensibilidade não bem dirigida, né, trabalhada. Nós vemos também que ela começou, então, e foi bem orientada, seguramente não só dentro do plano físico, mas especialmente por seu anjo da guarda, pelos espíritos protetores que a inspiraram a procurar uma casa espírita. Mas aí muitos de nós somos inspirados a isso, muitos de nós vamos ter amigos que vão falar para nós dos benefícios de nós prestarmos um pouco mais de atenção, né, em nós como espíritos imortais, né, procurar ter conhecimentos sobre a espiritualidade. Então, o que acontece? No caso dela, ela aceitou esse convite. Ela não simplesmente, uma vez que esses sintomas se amenizaram, saiu do centro, mas ela seguiu nesse trabalho, nesse atendimento, né? Então, por isso que diz-se, né, que ela se tornou realmente uma verdadeira missionária do bem, do amor, mas nunca deixando-se seduzir, né, pela ideia de que tudo que ela estava ofertando através da mediunidade lhe pertencia. É por isso que nós, quando analisamos, né, as palavras de Jesus que estão em Mateus, capítulo 10, versículo 8, né, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, e que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, né, é comentado, né, procure pois aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade, não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo do que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada para onde subam. Nós temos que ampliar um pouco essa visão do que significa dar gratuitamente, o que gratuitamente recebemos, porque muitas vezes nós pensamos apenas em termos monetários, né? Que então você não vai comprar um passe, um atendimento, uma palestra espírita, mas muitas vezes as pessoas sabem disso, elas não esperam essa recompensa financeira, mas elas esperam os elogios, algo que vai assim satisfazer o ego, algo que vai fazer com que elas se sintam mais
especiais do que as outras pessoas, às vezes até na questão dos presentes, né, de convites para isso ou para aquela ocasião. Então, vamos prestar atenção nesse sentido. Aqui, quando fala, né, nós vamos dar o tempo que materialmente nós podemos dispor, não significa, então, que nós, porque temos uma mediunidade, vamos ficar lá o tempo todo exercitando a mediunidade e negligenciar as outras experiências que são tão importantes para o nosso crescimento espiritual, porque nos dá as vivências, nos torna exemplos, né, de entendimento, inclusive da lei de trabalho, e que também nos ensina que nós, não importa a posição que nos ocupemos, não devemos procurar destaque de nossa personalidade, de nosso ego, por causa dessas tarefas espíritas. Então, é por isso que, neste caso, ela transmitia, além da sua fisiologia, né, dos seus aspectos físicos, imediatamente uma simpatia, e a sua modéstia, por assim dizer, era absolutamente genuína, porque ela mesmo conhecia e sabia, como é muitas vezes o nosso caso, né, sabemos os sacrifícios que temos que fazer para realizarmos a tarefa, para nos mantermos na linha, para domarmos as feras que ainda habitam os nossos corações e que ainda insistem para nos levar a comportamentos que agora já conhecemos e sabemos não serem dignos daquele que quer servir a Jesus. A gente pode lembrar sempre de Chico Xavier, que sempre disse: o trabalho não é meu, o trabalho é dos espíritos. E sempre foi extremamente humilde e extremamente receptivo a todos que o procuravam, proporcionando benefícios inúmeros. Então, quando a família chega e encontra Epifânia, imediatamente simpatizam com ela. Por quê? Porque são essas pessoas que, você estando na presença delas, elas emanam essa bondade, essa humildade, uma energia que deixa todo mundo confortável em volta, que atrai as pessoas, e que você percebe que vem do coração. Então, quando depois que começaram os trabalhos iniciais, Epifânia foi convidada para os comentários da noite. Naquela oportunidade, estavam estudando a Boa Nova, conforme a interpretação kardecista, enquanto em outros ensejos estudavam o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. O texto em discussão, naquela oportunidade, foi o capítulo 12 do Evangelho, Amai os vossos inimigos. Também estudando as anotações de Mateus, no capítulo 5, versículos 20 e 43 a 47, e Lucas, no capítulo 6, versículos 32 a 36, mais particularmente o assunto abordava o tema os inimigos desencarnados. Então, após ela comentar quanto à indestrutibilidade do princípio espiritual, que anima a vida em todas as expressões, foi se transfigurando, tornando-se visível essa transfiguração que se operava pouco a pouco. Mas sem perder a calma, a voz se modifica, a expressão da face se ilumina numa beleza diáfana, os olhos se tornam luminosos. E aí uma entidade que a inspirava fala através dela. O conhecimento da vida espiritual representa valiosa aquisição para a responsabilidade e ascensão do indivíduo. Nos fala que a morte
não é outra coisa senão um instrumento da vida em toda parte. E a desencarnação não anula nem simplifica as dificuldades. Transferem-se de uma para outra posição da realidade espiritual os sentimentos cultivados, as aspirações irrealizadas, as fixações, os resíduos morais. A morte apenas realiza o processo cirúrgico de longo curso, libertando a ave cativa, que é o espírito, ou segurando em tormentoso constrangimento a alma que se deseja evadir. O fator tão importante para a desencarnação, o comportamento mental, quanto significa para as atividades e atitudes durante a vivência física. Cada um desencarna conforme se encontra reencarnado. Portanto, os conflitos, como os ódios e os amores, prosseguem ampliados, com maior volúpia. Então, os espíritos felizes, cuja vida se padroniza nos sentimentos superiores, são recebidos pelos seus afetos, que os precederam ou aqueles que os aguardavam, responsáveis ou não pelo investimento reencarnatório que ali concluem. Já os que são irresponsáveis formam grupos e colônias de parasitas, viciosos e perniciosos, e se locupletam na insânia e das obsessões simples, com tendência ao agravamento, em decorrência da sintonia com que lhe facultem os seus cômpares encarnados. Então, exigem vigilância e cuidados. Especial atenção merecem os inimigos desencarnados, que é o título do nosso capítulo. Houve então uma pausa, os ouvintes atentos, muito interessados, enquanto aguardavam o prosseguimento da lição. Dona Artemis, por sua vez, exultava, perguntando-se a si mesmo como pudera obstinar-se em adiar o momento de travar contato com o espiritismo. Ela pensava absorta, como era diferente de tudo o quanto ouvira falar. Aí Epifânia, ainda mediunizada, prossegue. O ódio, o ciúme, a inveja, o despeito que intoxicam a vida por longos anos não podem desaparecer por passe de mágica dos painéis mentais e dos sentimentos morais que lhes deram guarida insensatamente. Fenômeno análogo ocorre na Terra com as criaturas. A simples vestimenta não altera intrinsecamente o caráter do seu usuário. Não raro, dá a aparência que nunca corresponde à realidade. Quantas vezes a criatura dissimula o estado da alma, paixões, estimulada por outro interesse, e ela nos recorda que esse fato pode ocorrer especialmente no matrimônio, quando a convivência desgasta o verniz externo da sociabilidade e desnuda as pessoas. Nos diz que o ódio, em particular, assoda os instintos e faz daquele que hospeda um tresvariado. E diz então, quando se alia ao psicopata espiritual que investe contra quem detesta, utilizando dos vastos recursos que possui, apesar de não ser visível, rapidamente perceptível, aqueles aos quais ataca, se instala a peçonha venenosa da sua indocilidade, convertendo-se então em sombra imantada à vítima. E esse vamos comentar aqui que já tem bastante coisa, né? E a questão da preleção, né? Da leitura e dos comentários que Epifânia e
estava fazendo, né, nesse dia da visita da família lá ao centro espírita, né? E nos chama atenção, e acho que é muito importante nós sempre realizarmos isso, que não importa a tarefa que nós estamos incumbidos de fazer no centro espírita, nós sempre vamos estar orientados pelo plano espiritual. Vejam, por exemplo, lá no nosso centro espírita, aqui em Nova York, é um centro ainda pequeno, como vocês podem imaginar, um centro que nós fazemos as atividades todas em inglês, e nós temos espaço para, assim, com folga, umas 40 pessoas, se apertar bastante, umas 50. E, às vezes, quando nós estamos lá arrumando as cadeiras, né, a gente acaba arrumando, sei lá, hoje eu vou arrumar, vou colocar aqui para 20 pessoas, vai? Se precisar, eu abro mais cadeiras e coloco mais. Aí nós vamos ter 18 ou mesmo 20, não vai chegar a 21. Até numa atividade assim tão simples, muitas vezes os espíritos estão nos ajudando. Agora, imagine na hora que nós estamos conversando num atendimento fraterno, quando nós estamos nos doando, para que, através também dos nossos recursos fisiológicos, no passe, que vai ser sempre misto, porque vai ter energia dos passistas, assim como a dos amigos espirituais, na hora de condução dos estudos e na hora das palestras, são os espíritos que estão nos dirigindo. Não significa com isso que, por exemplo, Epifânia, já realizando isso, já sabendo, né? Porque aqui nos fala Manuel Filomeno de Miranda da sua consciência de saber da presença dos espíritos e sentir até um pouco mais devido à sua mediunidade ostensiva, né, quando eles se fazem presentes, que nós não vamos nos preparar, que nós não vamos procurar adquirir mais conhecimento, mais entendimento, e nós mesmos estudarmos, que é até o que nós estamos realizando aqui, né? Todos nós estamos estudando. Aqui o estudo não é assim só para vocês que estão nos acompanhando todas as semanas, mas é para nós mesmos, quanto nós aprendemos, né, na hora que estamos nos dedicando a esse estudo, quanto aprendemos com os nossos companheiros que também realizam esses estudos. E aí, né, como nós vemos, até a própria página que nesse dia foi aberta e realizada, né, de uma forma que pudesse realmente falar ainda mais a necessidade da família Ferguson, que era o que eles estavam tendo esse problema, o problema dos inimigos desencarnados, tanto no caso do senhor Rafael, quanto no caso de Lisandra, né, esses inimigos desencarnados. E nos fala especialmente a respeito desse amor aos inimigos, mas nos lembra o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, que quando estamos falando a respeito do amor aos inimigos, é lógico que Jesus tinha um entendimento que nós não vamos dar a ele ter com eles as mesmas afeições que nós temos por aqueles que nos são tão caros, né? Mas que nós vamos procurar não ter ódio, não ter rancor, não ter desejo de vingança, tentar perdoá-lo sem ter pensamento qualquer oculto, né? Não opor nenhum obstáculo, nenhuma resistência para se reconciliar com eles, né? E sempre, se houver, inclusive, a possibilidade de nós ajudá-los, que nós façamos, assim, a nossa parte, né? E segue ela, então, na explanação, deixando bem claro, né, o mentor, né, porque aqui Manuel Filomeno de Miranda já deixa bem claro que sem que houvesse assim uma mudança na sua postura, mesmo assim no tom de voz de maneira mais ostensiva, percebia-se que ela estava atuando e dando essa explanação
completamente conectada com esse amigo espiritual que se utilizava desses momentos para esclarecer e consolar a todos aqueles que se encontravam. Então, falando a respeito também, como citou o João, né, do, 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 para o nosso despertar, né, da nossa realidade, do que significa, né, nós partirmos para a condição de espíritos desencarnados, porque espírito a gente é, né? Então, eu sou espírito, você é espírito, mas existe, né, esse momento de uma transição aonde nós deixamos essa veste que nos foi entregue para que as experiências pudessem ser vividas neste plano de vida, que nós vamos entregar essa veste. Agora, o que vai acontecer conosco? Como nós vamos estar lá? Vai depender totalmente daquilo que nós realizamos, né? Aonde nós encontramos a nossa mente. Então, quando nós vamos pensar, às vezes, de dizer, não, mas vamos passar pelos juízes, né, pelo juízo final, na realidade, o juiz é a nossa própria consciência. Nós é que vamos nos posicionar em moradas de tormenta, de remorso, de culpa, ou de nos agregar a espíritos que também, como nós, procuram aprender, estudar, ou aqueles que se encontram em posições mais felizes, né, mais esclarecidos. No livro Ação e Reação, Druso nos fala sobre né, essa questão da viagem ao sepulcro, que ele diz, né, que nossos atos é que vão tecer as asas da libertação ou as algemas do cativeiro. Então, depende de nós. O nosso destino é responsabilidade nossa. Então, aquilo que nós fizemos, as afeições que nós temos, aqueles que nos provocam, assim, um sentimento de maior antagonismo, de animosidade, tudo isso vai estar nos acompanhando neste momento em que nós vamos transitar dessa passagem da vida para a vida espiritual. E é tão interessante quando fala aqui a respeito da reação da dona Artemis, né? Porque ela estava ouvindo, como muitos de nós, talvez, devemos nos lembrar, ou talvez possamos nos lembrar, das primeiras vezes, né, que nós fomos a um centro espírita. Eu me lembro perfeitamente bem, né, eu tinha entre 10 para 11 anos e minha mãe me levou no centro espírita e eu me lembro que era na sala do Dr. Bezerra de Menezes, onde havia assim as palestras mais demoradas, né, nem passe tinha nesse dia, e quando o expositor falou e explicou a respeito de oferecer a outra face, né? E como eu me sentia assim tão deslumbrada também como a dona Artemis, né? De ter um entendimento completamente diferente do que aquela passagem podia significar, ainda mais aos olhos de uma criança ainda que ia falar, mas quando é que eu imagino que Jesus fala para eu dar outra face para apanhar, não vou dar mesmo, né? E assim a gente entende, né? E aí Dona Artemis seguia nesse pensamento e até pensando, né, nossa, como era diferente de tudo quanto ouvira falar. Vejam que são muitas as pessoas que chegam ao centro espírita completamente influenciadas por preconceitos, né, por ideias que foram recebidas ao longo do tempo, e aí você chega lá, não tem nada de diferente, mas simplesmente o diferente é o ambiente de amor que você respira, o diferente é o ambiente de paz, da presença espiritual, daqueles que querem servir, mesmo sabendo que as suas possibilidades de servir ainda são muito limitadas, né? Então, com isso, nós vemos, né, que
há uma necessidade de nós compreendermos o nosso papel, né? De compreendermos a importância do centro espírita, da palavra no centro espírita, do receber as pessoas, de dar tempo a elas para que elas possam também respirar nessa energia nova, né? Que traz os perfumes da espiritualidade que os nossos amigos espirituais compartilham conosco, daqueles, né, que já estão comungando de pensamentos mais elevados junto ao Cristo. E Epifânia, através do seu mentor, nos lembra, no fim dessa apresentação dela, de que o espírita não está isento desses inimigos desencarnados, pelos quais deve envidar esforços espirituais, a fim de os dulcificar e aplacar-lhes a ira, mediante exemplos de renovação e humildade, elevação pelo trabalho nobre, aprendizagem das técnicas iluminativas salutares, conversações edificantes, estudos espíritas e cristãos, que podem induzir aos que odeiam e os seguem, participando das múltiplas atividades, ouvindo conceitos libertadores, podem mudar de comportamento e realizar a edificação própria. Então, a gente sempre tem que lembrar que quando estamos fazendo algum trabalho espírita, no centro espírita, em casa, estaremos sempre acompanhados de espíritos necessitados exatamente daquilo que a gente está fazendo, ouvindo ou produzindo. Então, precisamos estar sempre com essa consciência. E ela vai encerrar dizendo que, através da oração e a prática da caridade, cada um cria uma psicosfera favorável a si mesmo, que atua nos seus adversários como clima refazente de terapia eficaz. Não são poucos os invejosos, ciumentos e perversos em estado espiritual que se comprazem em destilar seus pensamentos enfermiços e influenciar os homens honestos, aos quais combatem por motivos óbvios, desejando comprazer-se ante os sofrimentos que lhes impõem, e que, por essa razão, o amor é o único eficiente antídoto a qualquer mal, que ideal, portanto, é não ter inimigos, não estar contra ninguém, não se rebelar. Se alguém que não nos quer bem, o problema é dele. Divaldo sempre fala isso. Porém, se damos motivo para que tal ocorra, então passa a ser nosso problema. E ela termina a mensagem dizendo: pacificados em Cristo, apaziguemos com a nossa atitude caridosa, que transforma todo ódio em amor, e tenhamos esperança e alegria de viver. Vejam, né, que nessa explanação, né, do mentor e Epifânia, que está em sintonia com ele, nós não podemos dizer que é a perfeita sintonia, porque nós sabemos ainda das nossas limitações, né? Seguramente, quando os amigos espirituais tentam atuar, né, atuam através de nós, nós não necessariamente conseguimos na íntegra, né, a não ser aqueles médiuns mais experientes, mais dedicados, né, com uma vida missionária, né, como nos vem à mente aqui de Chico, da própria Sueli, né, de Divaldo, de Raul, né, como nós vemos que ainda às vezes nós temos dificuldade de captar totalmente, né, as noções, né, as palavras que nos chegam, mas de qualquer forma, pelo que nós vemos aqui, ela foi uma excelente intérprete desse mentor, e ele falava sobre amor. A mensagem toda foi sobre o amor, a mensagem toda foi para nos alertar a respeito da necessidade desse sentimento. Então, a profilaxia de todos esses nossos transtornos,
todas essas nossas dificuldades se resumem em apenas uma palavra: no amor. Quando nós temos o amor a nós mesmos, quando nós temos o entendimento que temos muito que superarmos de nossas deficiências, de nossas fraquezas, nós vamos ser mais indulgentes, mais tolerantes para com os nossos irmãos, irmãs de caminhada. Com isso, nós também vamos já ter uma outra visão na hora de fazermos julgamento a respeito dos seus comportamentos, e mesmo quando somos feridos por eles, compreender que talvez exista um contexto que naquele momento os transformou em alguém que se apresentou com mais cobiça, com mais animosidade, ou de qualquer forma, mesmo nas ações mais difíceis, nós nos lembrarmos que, como nos disse Jesus, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, aqui é o amor em sua totalidade, o amor que vai se transformar, inclusive, na possibilidade de nós nos comunicarmos com Deus, porque constantemente esses espíritos estão nos relembrando a respeito da prática da oração. Agora, o que é orar? O que é orar, né? É conversar com Deus através do nosso coração, não é através das nossas palavras, né? Essa semana eu ainda estava dizendo, né? Se a gente ficar pensando que é tudo ligado à palavra, nós vamos ter que imaginar que Deus é poliglota, né? Obviamente que ele é perfeito, ela, né? Deus pode saber todos os idiomas, mas qual o idioma que realmente chega a Deus, né? O que chega realmente a Deus, como nós aprendemos em um Evangelho segundo o Espiritismo, na parte que nos fala sobre as preces, é o nosso coração, é como nós nos sentimos, é no momento da nossa sintonia. E quando o nosso coração está completamente sem a presença de amor, como nós conseguimos fazer essa conexão tão bem, né? Como é difícil nós fazermos essa conexão. E às vezes a gente até pensa, puxa, mas esses espíritos repetem muito, né? E os espíritas também, que vêm aqui falar com a gente, eles repetem muito, está sempre mandando a gente amar, está sempre mandando a gente orar, né? A gente tomar cuidado com as nossas ações, mas na realidade, né, que nem o ditado que nós conhecemos, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Como nós sabemos a teoria, mas ainda não praticamos, nós vamos ter que ouvir isso muitas e muitas vezes para ver se alguma hora vai acabar realmente fazendo parte, né, sendo assim, da nossa natureza, do nosso comportamento, que já se transforma num comportamento natural, e não mais que nós temos que estar vigiando os nossos pensamentos, as nossas ações, porque aí elas já vão estar sendo geridas justamente por essa emoção maior, que é a emoção do amor. Então, com essas palavras, né, quando nós temos esse entendimento, nós vamos realmente poder sim nos sentirmos assim pacificados através da presença de Jesus, né? Pacificados na forma com que nós vamos estar nos comunicando com os nossos semelhantes, né? Saúde! Pacificados para encontrarmos saúde, né? Para encontrar. Eu nunca espirro uma vez só, tá, gente? Daqui a pouco vem o segundo, só se essa for uma exceção. Mas também pacificados para que nós, com o coração sereno, com a mente tranquila, com a fé que nós vamos estar cada vez mais fazendo crescer em nossos corações, nós estejamos sintonizados com a bondade,
com o amor de Jesus e com o amor incondicional de nossos pais. Então, essa lição hoje, ela nos traz muitas reflexões e nós convidamos a todos, apesar de nós termos feito o resumo aqui, né, essas interpretações, que leiam e agora, então, cada um vai lá como se tivesse assim num campo arqueológico, né, tirando devagarinho, né, limpando com o pincel cada uma dessas palavras para poder ainda mais desfrutar desses ensinamentos que esses mentores tão queridos nos trazem e aos quais nós rogamos que continuem tendo acesso até nós, para que nós possamos sentir essa alegria também como eles de servir e nos educarmos mais, iluminarmos mais as nossas mentes para que o nosso coração não encontre empecilho na prática do amor. Então, agradecemos a todos pela participação, agradecemos a mentora Sueli Caldas Schubert, que foi a responsável por criar esse grupo, que nos traz tanto conhecimento, tanto aprendizado, tanta luz, e a Divaldo Franco e a Manuel Filomeno de Miranda, por essas obras que nos ajudam a crescer, a conseguir um conhecimento que é o primeiro passo para podermos transformá-lo no nosso dia a dia, colocar no nosso coração esses trabalhos. Então pedimos a todos que voltem na próxima semana para que possamos continuar os estudos, então com o capítulo 16 do livro Tramas do Destino. Que Deus nos proteja, nos abençoe durante a semana e que todos possam ter uma boa semana, com a graça de Deus.